E sobre estes últimos assuntos aqui avançados da atualidade internacional, eu converso agora com Wellington Calazans e com Issao Agostinho. Vou cumprimentar os dois. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo mais uma vez à Hora da edição da noite. Boa noite, Dorival do Aleixo. Boa noite, Issao, e a você assistindo ao canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, eu começaria mesmo por si, porque é pelo Brasil que nós vamos começar a olhar aqui, a analisar as notas da atualidade, e gostava de saber o que é que este primeiro debate referente à segunda volta ou ao segundo turno das eleições revela sobre aquilo que serão o futuro, ou será o futuro das próximas 2 semanas até o dia 30 de outubro. Revela, Dorivaldo, que a necessidade de disputar o voto e conquistar mentes e corações de pessoas mais humildes tem trazido para o debate apenas temas que são consequências e não as causas dos problemas reais do Brasil e do povo brasileiro. Vimos aí troca de farpas entre os candidatos que concorrem nesta segunda volta. Vimos também temas que não são a origem do problema, mas sim decorrem da origem dos problemas, que basicamente passam por economia e uma visão estratégica sobre o potencial do Brasil e a sua capacidade de se autoafirmar como uma grande nação. Eu vejo os dois candidatos muito engessados na estratégia de marketing e propaganda, impedindo assim que o povo brasileiro tenha o verdadeiro contato com os problemas e as soluções que cada um poderia ou deveria apresentar para merecer o voto que tanto estão pedindo. Então, Dorivaldo, considero esses debates até aqui improdutivos desde a primeira volta, e se não mudarem as regras ou o estilo de confrontamento entre os candidatos, veremos isso até o fim e em praticamente nada irá contribuir para o fortalecimento da democracia, da consciência política e também da consciência cidadã do povo brasileiro. Ou seja, não estão a ser aí perspectivados os objetivos de governação futuros. Agora, Wellington, o debate de ontem foi, claro, como já aqui fizemos referência, marcado por estas acusações, essa troca de farpas, mas, ao que tudo indica, não baixou a cotação de Lula, até porque, segundo o que o mesmo diz no Twitter, já governei o Brasil 2 vezes e o povo lembra que a vida era melhor. Ganhamos o primeiro turno, ganhamos o debate, vamos vencer dia 30 de outubro. Como é que encara este otimismo de Lula da Silva, ou que observações é que faz à volta deste pronunciamento feito pelo antigo presidente brasileiro no Twitter? Olha, propaganda, ele precisa dizer isso, porque ele precisa motivar a tropa, como falamos, né? O Bolsonaro fez a mesma coisa do outro lado, mas a questão, como eu falei aqui, não é quem venceu um debate, é quem tem realmente a melhor proposta. Está em jogo aí a questão da soberania territorial brasileira através da Amazônia. Lula promete uma parceria estranha com países europeus, que eu considero uma entrega perigosa, porque a Amazônia tem riquezas que o mundo precisa, e ele está muito flexível em relação a esse tipo de entrega. Bolsonaro peca muito na questão energética do Brasil, porque o desmonte da Petrobras foi acelerado a partir do seu governo. Então, Dorivaldo, como eu falei, o Brasil merece um pouco mais do que o que foi apresentado até aqui. Eu gostaria também de destacar que o dia 30 ainda está um pouco distante, é muito cedo para dizer quem será o vencedor. E eu já prometi aqui a você e ao público, na última semana eu irei dizer o que eu realmente acredito que será o resultado, já que eu sou tão cobrado por essa espécie de adivinhação pelo público e sobretudo nas redes sociais nas quais eu faço parte. Wellington, esta linha que os debates estão a levar, e já começa o segundo turno na linha de debates que estamos aqui hoje a analisar, acredita que poderá também, de alguma forma, ampliar o número de indecisos destas
Não, eu não acredito, Dorivaldo, que esses debates influenciem praticamente nada mais. Porque, como eu falei, os temas profundos não estão em debate, em discussão. Para a felicidade do povo brasileiro, há sim um envolvimento maior, através das redes sociais, do eleitor, e essa crítica que eu tenho feito, inclusive, ela não é uma exclusividade minha, né? Muitos formadores de opinião, muitos jornalistas, muitos professores universitários têm condenado o baixo nível da discussão. Por isso, eu acredito, Dorivaldo, que esse modelo de debate não é produtivo, porque não extrai do candidato o verdadeiro compromisso dele e o verdadeiro conhecimento dele sobre os problemas brasileiros. Então, eu não vejo nesse tipo de debate, que é uma coisa meio importada dos Estados Unidos da América, uma forma de enriquecer a consciência política e o poder de decisão do eleitorado brasileiro. Agora, Wellington, Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e é chefe de Estado, já ameaçou, inclusive, Tel Aviv em romper relações entre os Estados, melhor, caso Israel avance. Qual é o impacto de interferência que isto poderá ter neste conflito? Dorivaldo, antes de responder sua pergunta, sugiro ao colega Sal que use o retorno de áudio da sala virtual e não da página online, para que ele evite esse delay que nós registramos aí há poucos minutos. Eu gostaria de dizer que não será através do enfrentamento com a Rússia que Israel e os países membros da NATO ajudarão a Ucrânia. Esta troca de farpas entre Israel e Rússia foi iniciada há alguns meses, quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez declarações sobre a origem judaica de Adolf Hitler e, posteriormente, uma separação entre judeus e sionistas, e isso desagradou em cheio Israel. Israel também teme a aproximação da Rússia com os iranianos, pois se houver uma troca bélica entre estes dois países, dificilmente Israel terá sossego no seu próprio território. Então, Dorivaldo, eu considero que toda e qualquer manifestação de apoio à Ucrânia, através da doação de armas ou subsídios para uma guerra que já vem aí durando meses, né, soará como algo que apenas ampliará o sofrimento do povo ucraniano e a crise que ganha proporções mundiais a cada dia sob diferentes perspectivas. Então, Israel e Rússia agora travam uma nova batalha dentro de uma guerra que já existe entre NATO e Rússia em solo ucraniano, e eu faço questão de repetir essa modalidade sob a minha ótica. Desta abertura do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, para trazer também o Wellington a nossa conversa. Wellington, um destaque aqui recai para o facto da China ter renunciado mesmo ao uso da força em torno da integração, ou seja, não ter renunciado ao uso da força, assim é que está correto, em torno da integração de Taiwan. Olha, Dorivaldo, Taiwan é da China, isso aí não se discute mais, é uma questão mesmo de aceitação do que chamamos aí de Ocidente, que tem procurado uma polêmica desnecessária em torno disso. Os países signatários do reconhecimento de uma só China, agora, estranhamente, passam a apresentar uma posição dúbia em relação àquela situação geográfica e geopolítica. Então, considerando que há aí um apoio internacional, sobretudo por parte dos Estados Unidos da América, em relação a grupos independentistas em Taiwan, se a China considerar necessário o uso da força, é um direito da China em defesa da sua soberania territorial, e eu diria mais até da sua soberania popular, porque Taiwan também faz parte do orgulho chinês, e não seria nada interessante para os propósitos da China para os próximos anos, enfatizados ontem na abertura do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, uma perda significativa como seria
essa questão territorial de Taiwan. Então, essa autoafirmação chinesa, ela passa necessariamente por uma demonstração de força ao mundo, de que ela é capaz de cuidar de si mesma e, por isso, será capaz de influenciar todo mundo como ela pretende, e isso ficou muito claro nas últimas horas em que estamos acompanhando toda essa movimentação em torno do Partido Comunista Chinês. Wellington, boa noite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no Hora 10. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui. Um abraço também ao Issal e a você que está assistindo ao canal TPA Notícias. Boa noite e até a próxima. Até a próxima, Wellington.